Seja bem-vindo. Meu nome é Miguel Alencar. Fui sacerdote durante 21 longos anos. Por mais de 2 décadas, ouvi confissões que tocaram a alma e outras que a rasgaram por completo. Mas houve muitos momentos em que minha fé foi colocada à prova e eu perdi. Por esse motivo, deixei o sacerdócio. Hoje, através deste canal, compartilho as histórias mais profundas, sombrias e perturbadoras que ouvi dentro do confessionário. Histórias que ninguém mais ouviu. Histórias que ficaram presas no silêncio. Até agora. Entre o céu e o inferno, existe o silêncio do confessionário. É nesse silêncio que os gritos mais aterradores ganham forma. Chovia naquela noite. Não uma chuva qualquer. Era uma daquelas chuvas que parecem rezar pelos mortos. Gotas, lentas, densas, como dedos batendo no telhado de zinco da velha paróquia. O vento assobiava pelas frestas da madeira e fazia a chama das velas dançar em angústia. Era setembro. Eu me lembro bem. O mês das promessas vazias e dos olhares desviados. Naquele tempo, eu ainda usava a batina. Ainda acreditava que o pecado tinha fronteiras claras. Ainda achava que bastava ouvir, aconselhar, absolver e esquecer. Mas naquela noite, eu descobri que há pecados que não foram feitos para serem carregados. Nem mesmo por um padre. Era sábado. A igreja estava quase vazia, como sempre ficava depois da missa das 8. Eu estava sozinho, sentado dentro do confessionário. A madeira velha fazia minhas costas doerem, mas eu já me acostumara com isso. Era um desconforto santo, pensava. Um pequeno preço por ouvir almas em ruínas. O cheiro de cera derretida, misturado ao bolor do carpete antigo, me anestesiava. A escuridão ali dentro não era a ausência de luz. Era a presença de algo mais denso, algo que me envolvia como um manto úmido. Eu já estava prestes a me levantar quando ouvi os passos. Lentamente, como se quem andasse estivesse pisando em memórias. 3 passos, pausa, mais 3, pausa. A porta lateral rangeu. A luz do corredor desenhou uma sombra longa e encurvada. Era um homem. Ele não se ajoelhou. Não fez o sinal da cruz. Não tossiu, não pigarreou, não disse boa noite, como a maioria fazia. Apenas entrou e sentou-se. Do outro lado da grade, não vi seu rosto com clareza, mas percebi os dedos. Longos, magros, com unhas curtas, limpas demais para um trabalhador comum, mas inquietos. Eles não paravam. Um tamborilar sutil no joelho, como se tentassem lembrar a boca de dizer algo. Eu respirei fundo. E fiz o que sempre fiz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui, meu filho. O que o traz ao Senhor esta noite? Silêncio. Por um instante, achei que ele tivesse se arrependido e ido embora. Mas então ele falou. Sua voz era baixa, mas não fraca. Era-se controlada, como quem treina palavras para não tremerem. Padre, eu não vim por mim. Vim por ela. Por ela? Ele não respondeu de imediato. Mas o silêncio que se seguiu teve um nome próprio. Era como se aquela frase carregasse um corpo inteiro atrás dela. Ela pediu que eu confessasse em seu lugar, antes de morrer. E eu prometi, eu travei. Em mais de 10 anos de confissões, nunca ouvi algo assim. Alguém confessando por outro? Mas você entende, meu filho, que só o próprio pecador pode buscar o perdão? Tentei manter a compostura, o tom pastoral. Eu entendo, mas ela não pode mais e eu carreguei o que ela fez tempo demais. Eu não durmo, padre. Eu não como. Às vezes eu ouço a risada dela nos corredores da minha casa, mesmo morta. A chama da vela ao meu lado oscilou violentamente. Um vento cortante passou pela fresta do confessionário e eu senti um arrepio subir pelas costas, mesmo estando coberto até o pescoço. O nome ela começou a pesar na boca dele, como um veneno prestes a sair. E o que ela fez? Meu filho, ele hesitou. Os dedos pararam de se mover. E nesse instante, houve um silêncio tão profundo que cheguei a ouvir meu próprio batimento, ecoando dentro da madeira oca da cabine. Foi aí que ele disse: ela matava crianças, padre. E então voltou o silêncio. A frase caiu como um sino, no meio da madrugada.
Por um instante duvidei do que ouvi. Pensei que fosse uma metáfora, um desabafo exagerado, um delírio, mas não era. Aquela voz não mentia. E eu, ali, pela primeira vez, me esqueci da oração de abertura. Algumas palavras não são ditas com a boca, são vomitadas pela alma. Eu gostaria de dizer que mantive a calma, que reagi como um sacerdote treinado para ouvir até as trevas mais espessas. Mas seria mentira. Por dentro, senti minha espinha congelar. Por fora, mantive a máscara, a mesma que aprendi a usar desde o seminário. Olhos baixos, voz firme e fé, mesmo quando ela tenta fugir. "O que está dizendo, meu filho?" perguntei, sabendo que a pergunta era inútil. Ele já tinha dito, e agora não havia como voltar. Não foi uma vez só. Foram várias, crianças pequenas, sem nome, sem pais, sem funeral. Ele disse isso como se lesse uma carta antiga, sem emoção, mas com uma precisão que feria. O tamborilar dos dedos voltou, mais nervoso agora. Ele começou a tremer como se o frio do que lembrava estivesse dentro dele. "E como você sabe disso?" perguntei, tentando entender se ele era cúmplice, testemunha ou louco. "Porque eu a vi." "Você viu?" "Vi com esses olhos. Vi os corpos. Um deles ainda respirava." Ele parou. A garganta engoliu o resto da frase como se queimasse. Eu podia ouvir sua respiração. Irregular, rápida, quase infantil. E então ele disse: "Ela era minha mãe." Foi como se o chão sob meus pés tivesse rachado. A mulher de quem ele falava era a própria mãe. E ele, um menino, talvez na época, um menino que assistiu. Na penumbra do confessionário, eu não via o rosto dele, mas pude imaginar os olhos. Não os de agora, os de antes. Os olhos de um menino preso num quarto escuro, com o som abafado de algo sendo enterrado no quintal. "Por que não contou a ninguém?" Minha voz falhou por um instante, e não consegui disfarçar. Eu tinha 7 anos, quem acreditaria em mim? As palavras cortaram como vidro, e então, por alguns minutos, ele calou, mas era um silêncio barulhento. Barulhento como um grito, contido por décadas. Ela usava um colar, padre, um crucifixo. Dizia que cada vez que o diabo falava com ela, ela precisava silenciá-lo. E o diabo, segundo ela, morava nas crianças. Senti um tremor nas mãos. Cruzei os dedos com força. Crucifixo pendurado em meu pescoço agora parecia pesar como uma âncora. "Ela era doente, meu filho." Arrisquei. "Não, padre, doente não, calculista." Ele respondeu sem hesitar. Ela limpava tudo, sabia onde esconder. Tinha uma voz suave. Todos na vizinhança a chamavam de Dona Glória. Dizia que fazia bolos para vender na feira, mas nunca vendia nada, nunca saía. As crianças é que vinham até ela, sempre com fome. Comecei a suar frio. A imagem se formou com clareza demais na minha mente. Uma casa antiga, janelas trancadas, cheiro de bolo, e uma mulher com olhos gentis, oferecendo mais do que doces. "E você? Você nunca contou para ninguém depois que cresceu?" "Tentei uma vez com o delegado, eu tinha 18. Ele riu, disse que era trauma infantil, que a cabeça prega peças, que mãe é mãe e que um filho com histórias assim devia procurar. Uma igreja. Ele riu, padre. Ele me mandou de volta para o inferno, fechei os olhos. A vela ao lado tremia mais forte agora. Pela fresta do confessionário, o vento continuava soprando, mas parecia que vinha de dentro. "Você está aqui agora e está dizendo tudo isso. Por quê?" "Porque ela morreu anteontem," com um sorriso. "E você?" Ele hesitou. Eu sorri de volta. Silêncio. Não o silêncio comum do confessionário. Era outro, denso, quase sólido. E então ele disse: "E quando fui mexer nas coisas dela, encontrei os nomes." Os nomes, escondidos dentro de uma Bíblia. Cada um escrito em tinta vermelha, com datas, como se fossem oferendas. Meu estômago se revirou. Eu já ouvira coisas terríveis, já absolvi assassinos, adúlteros, torturadores, mas aquilo era uma missa negra disfarçada de devoção. "Quantos nomes havia?" sussurrei. Ele não respondeu de imediato. 37. A vela apagou, sem som, sem aviso. Apenas sumiu.
E por um segundo, tudo ficou escuro. Só havia a respiração dele e a minha. Se essa confissão também está mexendo com você, se inscreva no canal. Verdades sombrias não devem ser ouvidas sozinho. A vela se apagou, e por um instante, não fui mais um padre. Fui só um homem sentado no escuro, ouvindo um sussurro vindo do passado de alguém. Um passado que parecia exalar o cheiro de carne molhada, de bolor de porão, de terra mexida à noite. Mas ele continuou. A voz não hesitava, não tremia. Era o tipo de voz que só alguém que não tem mais nada a perder consegue ter. Quando eu tinha 8 anos, ela me mandava ajudar, a segurar os pés, a limpar o chão. Dizia que era serviço de Deus, que os demônios precisavam ser arrancados das crianças antes que fosse tarde. Senti um frio na espinha. Não era só pelas palavras, era pelo jeito como ele falava, como quem recita um salmo aprendido na infância. Você está dizendo que ajudou a matar? Ele me interrompeu. Antes que eu concluísse. Não, padre, eu obedeci. Eu segurava a lanterna, eu ficava de joelhos orando alto, e quando tudo acabava, ela me dava um doce. Sempre o mesmo. Bala de anis. Fechei os olhos por um instante. A imagem era clara demais. Uma criança orando, enquanto outra era silenciada ao lado. O cheiro da bala de anis grudado na memória como se fosse incenso negro. Aos 9 comecei a cavar. Cavar os buracos. Ela dizia que o inferno morava debaixo do quintal e que o mais fundo que a gente enterrasse, menos chance o diabo teria de voltar. Meu estômago revirou. Você viu os corpos? Vi, padre. E é isso que me faz voltar aqui hoje. Por quê? Ele respirou fundo. Porque um deles abriu os olhos. Como assim? Era uma menina. Tinha uns 5 anos, talvez. Eu lembro dos olhos verdes, muito verdes, como folhas molhadas. Ela não chorava, não se mexia, só olhava para mim. Eu congelei. E sua mãe? Disse que era o último suspiro, que era o demônio tentando me enganar. Ele engoliu seco. Eu não me mexi, só fechei os olhos e comecei a rezar. E quando abri de novo, ela não estava mais olhando. Meus dedos começaram a formigar. Tantos anos de confissão. Tantas almas quebradas diante de mim. E mesmo assim nunca estive tão perto de perder o controle, de gritar, de sair daquele confessionário e simplesmente correr. Mas fiquei, porque sabia, aquilo ainda não era tudo. E depois disso? O quê? Mas ela fez nada assim, como assim? Ela parou, sumiu do mundo. Passou a trancar a casa, não cozinhava mais, não falava mais. Ficava sentada na cadeira com a Bíblia no colo murmurando os nomes. Como se conversasse com eles. Os nomes das crianças, ele assentiu. Sim, ela os lia como se fossem salmos, um por um, com as datas, com os detalhes. Algumas vezes ela chorava, outras sorria, mas nunca se arrependia. Pensei em interromper, em dizer algo, qualquer coisa. Mas fui tomado por uma sensação estranha, como se estivesse eu mesmo do outro lado do confessionário, como se fosse eu, o pecador agora, o invadido, o contaminado. E o que te fez decidir voltar aqui? Ele ficou em silêncio. Pude ouvir um estalo, como se tivesse apertado os dedos até os ossos estalarem. Eu encontrei uma caixa, escondida debaixo do altar que ela tinha em casa. Que tipo de altar? Um pequeno, com santos, velas, uma foto dela jovem e sempre uma boneca sentada no centro. Era como se fosse a filha dela. Pausa. A caixa tinha dentes, padre. Senti o ar fugir dos pulmões. Dentes de leite, pequenos, alguns com marca de sangue seco. Você tem certeza? Eu contei. 37, exatos, um para cada nome. Meu Deus! E junto com os dentes havia outra coisa, um bilhete, escrito à mão. Silêncio. O som da chuva no telhado agora parecia batucar como dedos em um caixão. O que dizia o bilhete? Ele respirou fundo. A voz baixou, quase um sussurro. Para meu pequeno anjo, que viu tudo e permaneceu puro, o único que entendeu o propósito. Era para você? Era. E então ele chorou. Mas não foi um choro comum. Foi um choro seco.
de homem adulto que segurou o choro por anos demais, como se cada lágrima escorresse por dentro lavando ossos ao invés de pele. Demorei um tempo para dizer algo. E você, o que sente agora? Eu não sei, padre. Não sabe? Não. Por quê? E ele respondeu, porque às vezes eu sinto saudade. O tempo congelou ali. Entre aquela frase e o bater de trovão que veio segundos depois, algo dentro de mim se rompeu. Saudade. Aquela palavra. Tão viva. Tão indecente naquele contexto. E ainda assim, eu entendi. Depois que ele disse aquilo, às vezes eu sinto saudade. Houve um longo silêncio. Do outro lado do biombo, só respiração. E a chuva. Sempre a chuva. Como se o céu também estivesse tentando limpar alguma coisa que nunca deveria ter acontecido. Mas algo dentro de mim se revirou. Como se uma porta velha, enferrujada, tivesse se entreaberto no fundo da minha memória. E lá, algo me olhava de volta. Quantos anos você tem agora? Perguntei com a garganta seca. 34. Fiz as contas, rápido, instintivo. Você nasceu em 1978? Sim. Minhas mãos se fecharam no hábito. E onde tudo isso aconteceu? No bairro da Glória, Rua das Palmeiras, número 91. Meu estômago virou gelo, porque eu conhecia aquela casa, eu já tinha estado lá. Muitos anos antes, sua mãe se chamava Clarice. Clarice de Ávila. Sim, era ela. Na época, eu ainda era seminarista. Devia ter uns 20 e poucos anos. Fui enviado com um padre mais velho, Dom Oscar, para dar uma bênção numa casa. Onde, diziam, havia presença maligna. Eu me lembrava da mulher dos olhos fundos. Do jeito como ela ria sozinha, encarando uma vela acesa, e da criança que apareceu no corredor. Magro, pálido, com um corte no lábio. Ele me ofereceu uma bala de anis. Senti a pele arrepiar. Você lembra de mim? Perguntei. Lembro. Padre. Lembro da batina preta, da voz grave e da oração que o Senhor fez no meu quarto. Eu fiquei olhando pela fresta da porta. Por que você não me disse isso antes? Porque só hoje eu entendi. Entendeu o quê? Que o Senhor foi o único a tentar impedir, mas eu não fiz nada. Não importa, tentou. E naquele dia foi a única vez que minha mãe tremeu. Quando o Senhor tocou no crucifixo e leu o Salmo 91, ela cuspiu no chão. Eu estava zonzo, lembranças antigas, confusas, voltando como se sempre estivessem ali escondidas sob a batina, esperando a hora certa para voltar. E o que aconteceu depois daquilo? Dom Oscar foi embora. Disse que era caso de psiquiatria, não de exorcismo. E eu já fui ficando. Anos passaram. Ela parou os rituais, mas o altar, os dentes, os nomes, continuaram lá. Pausou. E então disse algo que congelou até a vela do meu pensamento. Até o dia em que ela tentou me enterrar também. O quê? Eu tinha 12. Ela disse que era a hora de completar o ciclo, que eu era o último, o cordeiro sem mácula. A oferenda final, Jesus, me deu um chá, forte. Eu dormi. Mas antes de apagar, vi que ela vestia branco, como no dia das outras cerimônias. Tinha flores no cabelo. E depois? Acordei 3 dias depois, no hospital. Vizinho ouviu. Um grito. Disse que foi a alma do menino tentando sair. Me encontraram com a boca espumando. Faltavam 3 dentes. Ele fez uma pausa. Desde então, nunca mais dormi direito. O confessionário parecia fechar-se sobre mim. As paredes suavam. O ar estava denso, com cheiro de madeira velha e pele suada. Mas o que mais pesava era o som. Aquele som dentro de mim. O som da dúvida. Porque naquele momento, uma pergunta horrível começou a nascer na minha cabeça. E se ele não estivesse só contando? E se ele estivesse esperando algo de mim? Você veio aqui por quê? Perguntei com a voz já falha. Para confessar, padre. Mas você não matou ninguém. Não. Pausa. Mas eu sinto vontade. O chão sumiu. Às vezes, quando vejo crianças na rua, eu ouço os nomes que minha mãe murmurava. Eles vêm na minha cabeça como cantigas, e eu quase os repito em voz alta. Você tem procurado ajuda?
Já tentei. Psicólogos, pastores, chá de ayahuasca. Mas nada silencia os olhos da menina de olhos verdes, nem o gosto do anis. Silêncio. E então ele fez a pergunta que me perseguita até hoje. O senhor ainda tem fé? Sim, respondi de imediato. Mas minha voz não soou verdadeira. Ele percebeu. Sabe por que eu vim até o senhor, Padre Miguel? Não, porque de todos que entraram naquela casa, o senhor foi o único que não olhou com nojo. Eu era só um garoto. Mas o senhor viu e não correu. Ele respirou fundo. Preciso que me digas o que eu sou. Minha boca se abriu, mas não saiu som. O que ele era? Uma vítima? Um cúmplice? Um sobrevivente contaminado? Um monstro em formação? Não. Sasimar, ninguém sabe, padre, nem eu. Então ele se levantou, sem dar penitência, sem esperar absolvição. Abriu a porta do confessionário. Antes de sair, virou-se. Mas se algum dia eu fizer alguma coisa, o senhor vai lembrar que eu tentei. Vai lembrar que eu vim aqui, e saiu, deixando para trás apenas o cheiro fraco de anis e o som da chuva morrendo no telhado. A porta do confessionário se fechou atrás dele, mas ele nunca saiu de mim. Durante 7 noites eu sonhei com o mesmo cheiro, anis, misturado com sangue e parafina derretida, e aquela voz. A menina dos olhos verdes, a oferenda, o cordeiro. As palavras vinham como orações invertidas, e eu acordava com a batina colada na pele, como se tivesse sido mergulhado num batismo ao contrário. Na manhã seguinte à confissão, fui à sacristia mais cedo do que o habitual. Queria rezar. Queria encontrar alguma palavra nas escrituras que me devolvesse o ar. Mas cada versículo parecia zombar de mim. Bem-aventurados os puros de coração. E se o coração dele tivesse sido contaminado antes mesmo de entender o que é pecado? Comecei a evitar o confessionário. Passei a pedir que outros padres atendessem os fiéis quando possível. Inventava dores, rezava sozinho, passava horas andando em círculos no claustro tentando entender. Como alguém sobrevive a um ritual de morte e ainda carrega dentro de si o desejo de repetir o mal que sofreu? A resposta nunca veio. Mas o que veio foi pior. Na quinta noite sonhei com a casa da infância dele, a tal Rua das Palmeiras, número 91. Eu estava lá, de pé no corredor escuro. A luz tremeluzia como se alguém soprasse velas invisíveis. E então vi a mulher, a mãe dele, vestida de branco com flores mortas nos cabelos. Ela sorria, com os dentes manchados de terra, e atrás dela, uma fila de crianças, todas com os olhos furados. Acordei gritando. Na cela, o crucifixo caiu da parede. Quebrei o jejum. Naquele dia, bebi vinho como nunca deveria ter bebido, e ainda assim o gosto não lavou a culpa, porque não era só o que ele disse, era o que eu não fiz. Eu não o abracei, não o segurei pelas mãos, não gritei por ajuda, apenas o ouvi. E o deixei ir, como um juiz que ouve uma sentença e devolve o réu à rua, mesmo sabendo o que virá. A cada missa, a cada olhar de uma criança no banco da frente, eu lembrava das palavras dele. Sim, eu lembrava demais. Então comecei a fazer o que nunca fizera antes. Vasculhar arquivos da paróquia, ligar para hospitais psiquiátricos, procurar boletins de ocorrência antigos com o nome da mãe dele, Clarice de Ávila. Foi num dos livros de registro antigos, empoeirados, no sótão da Cúria, que encontrei o que mudaria tudo. Uma ficha data 1990. Nome: Clarice de Ávila. Anotação à mão. Recusou exorcismo. Alegou ser o vaso, não a fonte. Havia também uma nota de rodapé. Filho presente na sessão preliminar. Olhar fixo, pupilas dilatadas, não piscava. Repetia frases da mãe com exatidão. Sessão encerrada por recomendação médica. Meu coração afundou. Eles já sabiam. Alguém, lá atrás, já havia percebido que o menino não era apenas um refém, era uma extensão dela, um espelho. Na sexta noite, recebi uma ligação da secretaria da paróquia. Haviam deixado um envelope com meu nome, sem remetente. Dentro, apenas uma folha dobrada. Papel grosso. Dobrada com precisão. Como origami fúnebre, escrito à mão,
Apenas 3 palavras. A oferenda acordou. Não havia assinatura. Nem precisava. Na 7ª noite, não dormi. Sentei-me, no banco da igreja vazia, com todas as luzes apagadas, só as velas do altar acesas. E ali, naquela penumbra dourada, percebi algo que eu nunca tinha ousado aceitar. Eu estava com medo, medo de vê-lo de novo, medo de não vê-lo nunca mais, porque uma parte sombria de mim queria reencontrá-lo. Queria saber se ele tinha feito, se a menina dos olhos verdes havia aparecido em algum jornal, se a oferenda tinha voltado, ou se tudo não passava de um aviso. E é aqui, nesta parte da história, que começo a me afastar da fé. Não por falta de crença, mas porque a fé que me deram não tinha resposta para o que ouvi naquele confessionário. Durante muito tempo evitei contar essa história, por vergonha, por medo e principalmente por dúvida. Dúvida se aquilo que ouvi naquele confessionário foi uma memória de um homem perturbado ou uma profecia, algo que ainda não aconteceu. Ou pior, que já aconteceu e ninguém percebeu. Por anos carreguei o silêncio como cruz, e quando deixei a batina, muitos pensaram que foi por cansaço, por crise de fé, por algum escândalo oculto. Mas não. A fé que me ensinaram dizia que o confessionário era lugar de redenção. Mas naquele dia, eu fui o altar de algo que não era divino. Fui cúmplice, não pela ação, mas pela inação, pela covardia, pelo silêncio. Você entende? Não é fácil admitir que sua fé foi usada como porta de entrada para o mal, que o hábito, a batina, o título de pai serviram como véu para uma escuridão que esperava ser reconhecida. Às vezes, me pergunto se tudo isso foi real, se aquele homem realmente existiu, se a confissão foi feita ou sonhada. Mas então me lembro de algo que nunca contei a ninguém. No envelope que recebi com a mensagem "A oferenda acordou", havia também uma pequena pétala seca, colada no fundo como um resto de flor de defunto. Era de lírio, e o perfume ainda hoje, depois de tantos anos, ainda habita uma das gavetas do meu criado mudo. Sim, eu guardei, como se quisesse me punir com a lembrança. Talvez seja isso que me mantém acordado nas madrugadas. O medo de que um dia ele volte, não para confessar, mas para continuar, para terminar o que começou. Talvez ele nunca tenha saído da igreja. Talvez ainda esteja sentado em algum confessionário agora, em outro lugar, com outra batina à frente, contando sua história a outro padre, esperando que alguém finalmente o pare. Mas e se não for para parar? E se ele nunca quis perdão? E se a confissão foi o ritual em si, como um encantamento, como uma senha que ativa algo que nós, homens de fé, jamais entenderemos, seja como for? Essa foi a única confissão que me fez ter pesadelos por 7 noites. E até hoje, quando ouço o tilintar de sinos ao longe, eu me viro, com medo de ver aqueles olhos me observando na escuridão. Se algo dessa história ficou ecoando aí dentro, escreva nos comentários o que mais te impressionou. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal. Eu ainda tenho muitas confissões guardadas. Até o próximo vídeo.